Olá, tudo bem? Meu nome é Adson, professor com propósito, e eu quero te fazer uma pergunta. Você é sábio? Você sabe viver de maneira sábia? Nós estamos falando a respeito daquele livro, A Pirâmide da Sabedoria. E nesse livro nós já obtivemos no vídeo passado a ideia das fontes da doença relacionada à sabedoria, ou seja, a falta de sabedoria. Segundo o autor, sabedoria é saber viver, é viver de maneira adequada. Então ele separou o livro em duas partes. A primeira parte fala sobre o problema relacionado à falta de sabedoria, ou de onde esses problemas vêm. E agora a gente vai falar sobre de onde essa sabedoria vem, ou seja, as fontes de sabedoria. Se você gosta desse conteúdo, eu te convido a assistir o vídeo até o final para identificar, para saber se você está caminhando no caminho sábio de sabedoria ou se você está agindo como nécio, como louco, como insensato. Vamos nessa? Bem, como o livro diz, nós temos aqui uma pirâmide alimentar fazendo uma alusão, a uma dieta, a uma base alimentar aqui, onde a parte de baixo ali seria a parte fundamental, sólida, basilar. Como a gente observou aqui na capa do nosso livro, a base da nossa sabedoria, ou seja, das informações que vão nos instruir a viver de maneira adequada, vem da Bíblia. A Bíblia Sagrada é o fundamento, é a base para nós nos tornarmos sábios de fato. Por quê? A Bíblia, ela trata de conhecimentos e informações não só espiritualmente falando, não só da nossa parte espiritual, mas ela nos ensina, nos instrui a como nós lidarmos com o corpo, com a alma, com o espírito, com as nossas emoções, com a natureza, enfim. Ela é um manual de vida. E se ela é um manual de vida, ela é a nossa fonte principal de sabedoria. O autor no livro, ele argumenta, ele traz relatos históricos aqui da veracidade da Bíblia, da importância da Bíblia no decorrer da história. E mesmo que você não seja religioso, ou não pratique ritos religiosos, a Bíblia ela tem conselhos práticos que funcionam há milhares de anos atrás. Para mim, ela é, de fato, a palavra de Deus. Só por isso, ela deveria ser a base da minha fonte de sabedoria. Nós falamos sobre isso no vídeo que fala sobre cosmovisão. Dá uma procurada aí, se você não achar, vai estar aqui na descrição do vídeo. Porém, para aquele que não tem essa cosmovisão, ela serve como um manual de vida, onde nós temos todos os aspectos da vida humana, como eu disse, espiritual, emocional, físico, sendo retratados aqui, e nós temos experiências sendo contadas aqui, experiências de milhares de anos atrás. Ela é a base de informação, ou seja, é a partir dela que nós vamos nos alimentando de outras coisas. É o conhecimento que vem da Bíblia que vai dar luz aos outros conhecimentos ao nosso redor. O segundo conhecimento mais importante, ou seja, seguindo aquela pirâmide alimentar, aquilo que está além da Bíblia, que também é importante para nós, é a comunidade. A comunidade é o conjunto daquelas pessoas que convivem com você e elas servem como um filtro das informações que seriam importantes e relevantes para a sua vida. Por exemplo, se você quer comprar alguma coisa, adquirir um produto, uma prestação de serviço, você não pede indicação de alguém conhecido? Você não confia muito mais na indicação de alguém conhecido do que a indicação de outras pessoas que você não conhece? Pois é, a comunidade ela serve para filtrar essas informações e os conhecimentos que talvez não seriam bons para você. Porque elas vivem dentro da mesma circunstância, dentro do mesmo contexto que você vive. Por isso, essas pessoas talvez já passaram por essas experiências, por aquilo que você ainda não passou, e elas têm esse conhecimento, essa informação para te repassar. Já cai um mito por terra, o mito de que é possível você ser igreja sozinho, sem comunidade. Isso não funciona, porque além da Bíblia, porque a Bíblia é a base, é o fundamento, é onde nós deveríamos buscar a principal fonte de conhecimento para as nossas vidas, a comunidade ela vem logo depois. Tanto que a comunidade, já que você entende que a Bíblia é a primeira fonte, a comunidade ela também vai ter essa fonte como fundamental. Então, tudo que ela trouxer para você, em geral, já vai passar pelo filtro da palavra de Deus. A próxima fonte de sabedoria é a beleza e a cultura, é a arte como um todo. A palavra de Deus, e aí, voltando naquela nossa fonte básica ali, a palavra de Deus diz que a natureza, ela revela a glória do Criador, quem ele é. O salmista diz que a obra das mãos do Senhor revela o quanto ele é bom, o quanto ele é justo, o quanto ele é criativo, né? Por isso, beleza e cultura, elas podem tanto te auxiliarem a você
se alimentar melhor daquelas primeiras fontes de conhecimento, ou seja, com comunidade e palavra e Bíblia, ou elas podem te distrair daquilo que é mais importante. Você já reparou que a gente consegue medir, lógico, de maneira genérica, a capacidade intelectual de um povo, de uma região, pela música que eles ouvem? Geralmente, aquele povo que tem uma música mais erudita, mais complexa, eles conseguem se expressar melhor do que aquele povo que tem uma música mais simplória. Tem um porquê disso. Porque a música, ela tem esse papel. Ela consegue traduzir coisas que talvez na oralidade, na escrita, a gente não consiga traduzir. Porque a música ela envolve emoção. Por isso, a música ela pode ser uma excelente ferramenta para você aplicar aqueles alimentos básicos, basilares, para você obter informações com mais qualidade. Por exemplo, a música ela pode apresentar de uma forma mais direta, objetiva, um texto que venha da palavra do Senhor. Ou seja, talvez você aprenda de maneira mais rápida, mais enfática, a palavra do Senhor através da música do que de outras formas. Ou seja, ela é uma excelente ferramenta. É como se fosse aquele tempero a mais ali. Lembrando que a base, ela continua sendo base, a palavra e a comunidade. Eu costumo dizer que a arte, a música, o teatro, elas são ótimas ferramentas para memorização. Eu sou professor, eu uso muito a música para ensinar conceitos de biologia, por exemplo. Mas eu sei que a música não permite talvez um aprofundamento maior que outras expressões permitem. Então fica a dica, ela é uma ótima ferramenta para você memorizar aquilo que é de mais importante ou para você aplicar aquilo que é de mais importante. E por fim, a última fonte retratada aqui nesse livro é a fonte da internet. A internet, ela pode ser uma excelente ferramenta, porque ela vai nos dar recursos, talvez, para nós nos aprofundarmos nessas fontes principais, como a palavra, como a comunidade. Porém, ela também pode nos distrair daquilo que é importante. Então, numa dieta, pensa, um doce, um chocolate, alguma coisa superficial, pode ser talvez um fator de motivação, ou pode, associado com outras coisas, gerar uma energia rápida ali para você fazer uma atividade. Só que ela não pode ser a base da sua alimentação. Por isso, nós temos que entender que a internet ela pode ser uma excelente ferramenta, inclusive pelo alcance dela, porém, ela não deve ser a sua principal fonte de informação, porque diferente, por exemplo, dos livros e da arte, a internet ela não passa pelo crivo do tempo. O que é esse crivo do tempo? É você avaliar uma coisa sabendo que essa coisa, esse objeto, essa informação, ela passou por diversas pessoas até chegar em você e ela foi selecionada como algo bom, senão ela não chegaria até você. Como a internet ela se baseia em informações rápidas e não tão profundas o tempo todo, nós perdemos a oportunidade de avaliar se isso passou pelo crivo do tempo. Como um livro, por exemplo, eu tenho livros aqui que foram escritos há 300 anos atrás. Significa que muita gente boa já leu e avaliou que esse livro ele era bom, tanto que ele fez sucesso até os dias de hoje. A internet ela corre o risco de substituir aquilo que é basilar, aquilo que deveria ser a fonte principal de informação. Por isso, preste atenção, ao invés de você, por exemplo, buscar pregações, buscar meditações, reflexões na internet, por que você não busca primeiro na palavra de Deus e depois usa a internet para uma ferramenta de comparação? Lembra que sabedoria é a capacidade que nós temos de comparar, de nos adequarmos àquilo que está à nossa volta. Ao final do livro, ele nos traz dicas de como nós colocarmos essas fontes, esses conhecimentos, essas fontes de sabedoria no nosso dia a dia, através de hábitos que nos levarão a adquirir essas fontes. Ele nos ensina também qual é a importância de ser alguém sábio e a diferença, a comparação entre uma pessoa sábia e uma pessoa não sábia. E ele nos instrui a persistirmos nessa busca por sabedoria. No final das contas, se você chegou até o final, você já entendeu a importância da sabedoria na sua vida. Mas se você não entendeu ainda, eu te faço um desafio. Leia a palavra de Deus todos os dias, alguns minutinhos por dia. Você vai presenciar, ver a diferença que ela fará, que essa leitura fará na sua vida como um todo. Ela vai dar significado, ela vai trazer propósito, ela vai te dar ferramentas para você se tornar uma pessoa melhor, não só para você, mas para a comunidade que está à sua volta. Ela vai te ajudar a construir um legado, ou seja, parar de se mover de acordo com as circunstâncias e começar a pensar de maneira eterna, lá na eternidade. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço para seguir o canal, curtir, comentar, dizer lá nos comentários
quais dessas fontes de sabedoria você já tem consumido e se você se considera uma pessoa sábia já ou não. E compartilha para pessoas aí que você acha que precisam desse conteúdo. Nós estamos começando e esse é mais um vídeo que fala a respeito de como nós nos tornarmos pessoas melhores. Te vejo nos próximos vídeos.